O real horror está em saber que não há música tensa de fundo. Não há trilha sonora. Ele acontece no silêncio, no abrir de uma porta. As que não puderam mais ser escondidas, no sumiço inexplicável, no e-mail apagado que você jura ter lido, porque na verdade você só conhece aquelas que vieram à tona. As que escaparam, na vizinha que desapareceu e ninguém notou, na câmera que piscou quando você estava sozinho em casa, na sensação de que alguém te observa menos, mesmo quando tudo está aparentemente em paz, e talvez o maior erro de todos seja pensar que essas histórias são raras. Mas e as outras? As que foram bem-sucedidas? As que foram silenciadas? As que você nunca vai ouvir? Desaparecimentos misteriosos? Crimes sem explicação. Fenômenos sobrenaturais registrados por câmeras e casos que até hoje deixam a polícia e especialistas sem respostas. Afinal, o mal real não precisa de monstros com garras. Ele precisa apenas de tempo, silêncio e uma vítima distraída. E quem garante que essa vítima não seja você? Esse caso real é mais assustador que qualquer filme de terror. Prepare-se para mergulhar em histórias reais que desafiam a lógica e são tão perturbadoras que fariam qualquer roteiro de cinema parecer leve. Aviso: este vídeo contém relatos reais que podem causar arrepios, insônia e a sensação de que alguém está te observando. Se você gosta de mistérios, crimes reais, fenômenos inexplicáveis e o lado mais sombrio da humanidade, esse vídeo é para você. Assista até o final e tire suas próprias conclusões. Mas prepare-se. O que você vai ver aqui pode te perseguir por muito tempo. E uma noite silenciosa de novembro de 1974, a pequena cidade de Amityville, em Nova York, foi tomada por um dos crimes mais aterrorizantes da história dos Estados Unidos. Ronald Defoe Jr. entrou pela porta da delegacia local, e com os olhos arregalados e a voz trêmula, disse: "Acho que meus pais foram baleados." Disse que vozes dentro da casa o mandaram fazer aquilo. Detalhou os assassinatos com frieza. Mas o que veio depois foi ainda mais sinistro. Um ano após os assassinatos, uma nova família, menos os Lutz, menos se mudou para casa. A jovem canadense foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água no topo do Hotel Cecil, em Los Angeles. Histórias que nem os melhores roteiros de terror ousariam escrever, mas que aconteceram menos bem aqui, no nosso mundo. Você pode até desligar a luz ou mudar de assunto, mas os arquivos, as fotos, os depoimentos e os mistérios continuam lá, esperando para serem descobertos. Um alemão aparentemente educado e discreto, com uma obsessão secreta, encontrar uma pessoa disposta a ser devorada. Em 2001, ele postou um anúncio na internet e, inacreditavelmente, recebeu uma resposta afirmativa. O que dizer do caso de Brandon Swanson, um jovem que, em 2008, ligou para os pais dizendo que seu carro tinha caído em uma vala? Ele mora nas entrelinhas do cotidiano, nas brechas do normal, nos olhos de quem sorri, mas esconde segredos. Existem casas onde ninguém quer entrar, câmeras que captam o impossível, e gritos que ecoam em gravações antigas, sem que ninguém saiba de onde vieram. A verdade é que o mundo está cheio de histórias que fariam qualquer filme de terror parecer leve. Porque, ao contrário dos filmes, nesses casos, não há cortes, e não há final feliz. Ele estava calmo, lúcido, e pediu ajuda. Enquanto falava com o pai ao telefone, ele disse: "Estou vendo luzes." Em 1922, uma família inteira foi brutalmente assassinada em uma fazenda isolada nos arredores de Munique. Dias antes do crime, o patriarca, Andreas Gruber, relatou a amigos que havia encontrado pegadas misteriosas na neve, que levavam até a casa menos, mas não havia pegadas de volta. Também disse que ouvia passos no sótão, e que itens estavam sendo movidos, ou desaparecendo, embora ninguém morasse com eles, além da esposa, da filha, dos netos e da empregada. Pouco depois, todos foram mortos com uma ferramenta agrícola chamada picareta. O assassino parece ter permanecido na casa por dias após o crime, menos alimentando os animais, acendendo a lareira e até cozinhando refeições. O caso jamais foi resolvido. A polícia interrogou mais de 100 pessoas, mas nenhum culpado foi identificado. O local foi demolido, e até hoje ninguém consegue explicar quem invadiu, matou e depois voou até lá. E, subitamente, gritou, e a ligação foi cortada. Seu corpo nunca foi encontrado. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista, nem sequer as luzes que ele mencionou. Como alguém simplesmente desaparece no meio de uma ligação ao vivo com os próprios pais, sem deixar qualquer rastro? A justiça alemã ficou perplexa. Menos o crime era real, mas havia sido consensual. A vítima se encontrou com ele voluntariamente. Tudo foi filmado. Depois de cometer o ato, Meio-Ex guardou partes do corpo em sua geladeira
e continuou sua vida normalmente até ser preso. Durante o julgamento, ele afirmou que só queria alguém que não o abandonasse jamais, algo que mistura terror com uma solidão doentia. Foi necessário criar novos precedentes jurídicos para condená-lo. O vídeo nunca foi divulgado publicamente, e muitos acreditam que, se um dia for vazado, será uma das gravações mais perturbadoras da história. Caçadores de fantasmas juram que o espírito do assassino ainda permanece lá, escondido, silencioso, esperando. Visitantes dizem ouvir vozes infantis durante a noite, portas que se fecham sozinhas e uma sensação insuportável de presença maligna. O vídeo do elevador, que mostra seus últimos momentos com comportamentos estranhos, como se conversasse com alguém invisível ou fugisse de algo que só ela via, viralizou no mundo inteiro. O assassino jamais foi identificado. As portas estavam trancadas por dentro. Não havia sinal de arrombamento. E o crime foi cometido com tamanha brutalidade que até mesmo os investigadores mais experientes ficaram abalados. A casa virou um museu do terror. Equipamentos eletrônicos falham misteriosamente dentro da casa. Em 2016, uma família aparentemente comum menos pai, mãe e 3 filhos adultos, largou tudo de forma repentina. Celulares, passaportes, cartões de crédito, e partiu em uma viagem sem rumo. Eles dirigiram por centenas de quilômetros, fugindo de algo que ninguém sabia o que era. Nenhum deles estava sob efeito de drogas, e todos viviam uma vida tranquila, até aquele momento. Um por um, os membros começaram a se separar, desaparecendo em diferentes locais do país. Ninguém sabe ao certo como ela entrou na caixa trancada por dentro, sem excesso fácil, nem marcas, nem sinais de luta, nada que explique sua morte. Teorias variam entre distúrbios mentais, presença de terceiros e até rituais ocultos ligados ao hotel, menos conhecido por já ter abrigado assassinos em série e sido palco de dezenas de mortes suspeitas. Eles resistiram apenas 28 dias. Barulhos inexplicáveis, odors nauseantes, cruzes viradas de cabeça para baixo, um quarto que exalava um frio sobrenatural, e até a visão de uma figura demoníaca com olhos vermelhos os fizeram fugir no meio da noite, deixando tudo para trás. Quando a polícia chegou à casa número 112 da Ocean Avenue, descobriu algo muito pior. 6 pessoas da mesma família, assassinadas enquanto dormiam. Um dos filhos disse que acreditava que estavam sendo perseguidos por forças invisíveis. Quando analisou as gravações, descobriu uma mulher vivendo secretamente dentro do armário da casa dele, havia meses. A filha mais velha foi encontrada andando sozinha em uma rodovia deserta, dizendo que precisava salvar o mundo. Até hoje, os especialistas não conseguiram determinar o que exatamente causou o surto coletivo daquela família. Nada foi roubado, ninguém foi ferido, e todos os exames deram negativo para substâncias químicas. O que fez uma família inteira fugir sem destino e entrar num estado de terror absoluto. Fotografias tiradas no local, inclusive por câmeras automáticas, mostraram o rosto de uma criança que não existia. Em 2008, um homem solteiro de Fukuoka começou a perceber que comida desaparecia da geladeira e que pequenos objetos mudavam de lugar. Nenhum vizinho ouviu disparos. Nenhuma das vítimas tentou fugir. Desconfiado, instalou câmeras escondidas. E o assassino estava ali, entre eles, andando livremente. Ela saía apenas quando ele saía para trabalhar e voltava para se esconder. Quando a polícia chegou, encontraram a mulher, de meia idade, enrolada em cobertores dentro do compartimento, com um pouco de comida ao lado. Ela disse que não tinha para onde ir e se instalou ali sem o dono saber. O caso causou pânico no país inteiro, e até hoje sem respostas definitivas. Imagine dormir com alguém morando com você sem que você soubesse. Até hoje, o caso de Amityville divide opiniões. Farsa, influência demoníaca ou psicose coletiva? Os pais, 2 irmãos e 2 irmãs, todos deitados de bruços, executados com um rifle de caça. Não havia sinal de luta. Ronald, o filho mais velho, confessou tudo no dia seguinte. A história inspirou livros e filmes, mas o que poucos sabem é que investigadores paranormais de verdade visitaram o local e relataram fenômenos que nunca conseguiram explicar. Outro caso real igualmente assustador ocorreu no Japão, com o chamado Homem da Parede. E se você acha que isso já é perturbador o bastante, o que dizer do desaparecimento de Elisa Lam em 2013? Casos como esse são reais, documentados, investigados. E se você achava que tudo isso era o ápice do horror real, espere até ouvir sobre o caso da família Trump, na Austrália. Quando foram encontrados, dias depois, apresentavam sinais graves de paranoia, amnésia temporária e delírios. E então temos o perturbador caso de Armin Meiwes, conhecido como o Cannibals de Rothenburg. Mas nem todos os casos são tão diretos. Em Villisca, Iowa, em 1912,
uma família inteira foi assassinada a machadadas, enquanto dormia. E por falar em esperar, o horror real não precisa de monstros fictícios ou de efeitos especiais. Mas se ainda restava alguma dúvida de que a realidade pode ser infinitamente mais sombria do que qualquer ficção, o caso Interkaifeck, na Alemanha, é a confirmação definitiva. E falando em permanecer, o caso de Taman Shud na Austrália, ocorrido em 1948, é uma verdadeira obra de terror enigmático. Um homem é encontrado morto, elegantemente vestido, encostado em um muro na praia de Somerton, sem documentos, sem etiquetas nas roupas e com um papel no bolso com os dizeres Taman Shud, uma expressão em persa que significa terminado ou acabado. Em 2016, na Malásia, um menino de 11 anos, chamado Muhammad Zulfaran, foi encontrado morto em condições tão cruéis que nem os legistas conseguiam entender como alguém suportou tanto sofrimento. Ele havia sido torturado por colegas de classe com ferros de passar roupa, pancadas e queimaduras. Tudo porque suspeitavam que ele havia roubado um celular, o que nunca foi provado. Ele era um historiador respeitado, fluente em vários idiomas, com especialização em cultura celta e ocultismo. Elas não nasceram de um roteiro cinematográfico, mas do próprio coração sombrio da humanidade. Porque às vezes, o terror não se esconde em florestas ou casas abandonadas. Ele mora entre nós silencioso, paciente, o mais perturbador, e muitas vezes, sem explicação. Mas em 2011, ao invadirem sua casa, a polícia encontrou 29 corpos de meninas entre 3 e 12 anos de idade, mumificados vestidos como bonecas, com rostos cobertos por máscaras. Alguns tinham olhos de vidro, outros perucas. Anatoly morava com os pais, que afirmaram não saber o que acontecia no quarto do filho. Retornou ao Japão. Em 1981, esse estudante japonês de aparência frágil, quase tímido, convidou uma colega para jantar em seu apartamento. Mas os corpos nunca foram encontrados. Nenhum osso, nenhuma cinza. Os Sodaide morreram procurando a verdade, olhando todos os dias para um outdoor com os rostos dos filhos desaparecidos. Ela jamais imaginaria que o verdadeiro prato seria ela mesma. Escreveu livros, participou de entrevistas e chegou a posar para fotos. Sagawa a matou a sangue frio, esquartejou seu corpo e durante dias consumiu partes da carne. Tudo isso fotografando o processo com detalhes meticulosos. Foi preso, julgado e considerado inimputável por problemas mentais. Durante a noite de Natal, a casa da família pegou fogo. 5 dos 10 filhos desapareceram. E o mais estranho, várias ligações misteriosas antes do incêndio. Uma escada que sumiu misteriosamente, funcionários dizendo que os fios da casa foram cortados. Anos depois, uma foto chegou à família com a imagem de um jovem adulto, dizendo ser um dos filhos desaparecidos. O caso nunca foi encerrado. Só foram achados, meses depois, distantes entre si, em diferentes estados de decomposição, como se tivessem fugido de algo invisível. O fogo consumiu a casa, mas não apagou o mistério. E foi só. Sim, ele viveu em liberdade por anos, transformando seu crime em notoriedade. E o mais assustador, ele nunca demonstrou arrependimento. Disse que ainda sonhava em repetir o ato. O mal, aqui, estava disfarçado de intelectual, sentado entre artistas e professores, e ninguém viu até ser tarde demais. Ele disse que não queria fazer mal a ninguém menos apenas dar uma nova vida às garotas. Em quantos apartamentos há câmeras escondidas ligadas o tempo todo, transmitindo ao vivo para alguém que observa em silêncio? Quantos desaparecidos jamais serão explicados? Quantas confissões jamais foram feitas? Quantas vozes gritaram sem que ninguém ouvisse? Em 1978, 5 rapazes com deficiências intelectuais foram assistir a um jogo de basquete. Nunca mais voltaram. Dias depois, o carro foi encontrado abandonado em uma estrada de terra, sem problemas mecânicos, com combustível, mas sem sinal dos jovens. Um corpo foi encontrado próximo. E os demais? Um dos corpos estava em uma cabana, com comida suficiente para sobreviver por semanas menos. Mas ele morreu de fome. O que os fez fugir desesperadamente, no frio da montanha, a pé, sem direção, até a morte? Visitava cemitérios, exumava corpos e os levava para casa. Nenhum veneno foi encontrado, nenhuma lesão física. Dizia conversar com elas, comemorar aniversários e até dormir ao lado de suas amigas. Quando perguntado por quê, respondeu: eu estava esperando que a ciência encontrasse uma maneira de trazê-las de volta. Os assassinos, também estudantes, agiram com uma frieza assustadora. Riram, filmaram partes do ato e continuaram suas vidas normalmente. O que permanece nos arquivos secretos, nos vídeos não divulgados, nos relatos censurados, nas casas onde ninguém ousa entrar, porque a verdade é uma só. E ele não está nas telas do cinema. Ele caminha pelas ruas,
Ele respira, ele observa. O terror não estava em algum porão sombrio ou floresta amaldiçoada, menos estava entre jovens comuns, dentro de uma escola militar onde o mal vestia uniforme e chamava-se justiça pelas próprias mãos. A autópsia não conseguiu identificar a causa da morte. Ele se esconde nos detalhes que ignoramos, nas pequenas coincidências que fingimos não perceber, nas casas vizinhas onde a porta está sempre entreaberta, mas nunca se vê quem entra ou sai. Há algo profundamente aterrorizante em saber que os horrores mais brutais da história não vieram de monstros míticos, mas de pessoas comuns, como você, como eu. Em 1974, um incêndio tomou conta dos andares superiores, matando 187 pessoas em apenas algumas horas. Muitas morreram sufocadas, outras queimadas, e algumas, desesperadas, pularam das janelas, mas o que marcou o local foram os fenômenos posteriores, registradas em arquivos policiais, documentários e livros. Funcionários diziam ouvir gritos nos andares vazios, elevadores que funcionavam sozinhos, e luzes que piscavam sem explicação. O mais assustador é o caso das chamadas 13 almas, corpos de vítimas que nunca foram identificados, enterrados lado a lado. Visitantes relatam vozes, sensações de calor intenso, e até paralisia do sono ao visitarem seus túmulos. Muitos evitam passar por ali à noite. O prédio, reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira, ainda hoje carrega uma reputação macabra. Alguns lugares simplesmente não se livram do que aconteceu neles. O caso piora quando a polícia encontra um livro raro escondido no carro de um desconhecido, com mensagens codificadas rabiscadas em uma das páginas, e esse livro era exatamente o de onde havia sido arrancado o papel encontrado no corpo. Mais de 70 anos depois, ninguém sabe quem ele era, por que morreu, ou o que significava aquela mensagem. O caso se tornou um dos maiores mistérios criminais não resolvidos do mundo. E não se trata apenas do passado. E em São Paulo, no Brasil, um caso que ainda assombra muitas famílias é o do edifício Joelma. E quando falamos de algo que desafia as leis da vida e da morte, é impossível não lembrar do caso de Anatoly Moskvin na Rússia. Essas histórias são reais, e talvez o mais assustador de tudo não seja o que já sabemos, mas o que ainda não descobrimos. O mal existe. E ele espera. O mal não grita menos. Ele sussurra. Veja o caso de Issei Sagawa, o canibal de Paris. Agora pare um instante e pense no que não foi descoberto, nos corpos que nunca foram encontrados, nas gravações que nunca foram reveladas. O horror não é um grito, é um eco. E se voltarmos aos mistérios não resolvidos, temos uns mais sinistros. O caso dos Trilhos de Yuba County, conhecido como o Dyatlov Pass americano. E quem pode esquecer do incêndio da família Sodder? Em 1945, nos Estados Unidos da América, o real horror está em saber que não há música tensa de fundo, não há trilha sonora. Ele acontece no silêncio, no abrir de uma porta, no sumiço inexplicável, na vizinha que desapareceu e ninguém notou. No e-mail apagado que você jura ter lido, na câmera que piscou quando você estava sozinho em casa, na sensação de que alguém te observa menos mesmo quando tudo está aparentemente em paz. E talvez o maior erro de todos seja pensar que essas histórias são raras, porque na verdade, você só conhece aquelas que vieram à tona, as que escaparam, as que não puderam mais ser escondidas. Mas e as outras? As que foram bem-sucedidas, as que foram silenciadas? Ele precisa apenas de tempo, silêncio e uma vítima distraída. As que você nunca vai ouvir. Afinal, o mal real não precisa de monstros com garras. E quem garante que essa vítima não seja você?